Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a fazer alguns exercícios do segundo bimestre de matemática do segundo ano de ensino médio, beleza? Eu vou começar desde a aula 1 e se tudo der certo eu vou fazer as 28 aulas para vocês, beleza? Então comecei aqui com o primeiro exercício, ó, equação exponencial. Eu vou fazer passo a passo, aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês pausam o vídeo, voltam e tentem entender, tá? Então vamos lá. Fazer passo a passo. Aqui a gente tem a atividade 1, resolva as equações exponenciais a seguir. 5 elevado a x menos 1, mais 5 elevado a x, igual a 30. Aqui a gente tem que perceber o seguinte, o que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial é quando você tem uma expressão e a variável está literalmente no expoente, ok? A equação normal, a variável, que no caso é x, ela está no chão, é a base, né? Vou chamar o chão de base, ok? E também a gente está acostumado a ver x quadrado mais x mais 2, que seria a equação do segundo grau. Não é exponencial porque o x é a base, não é expoente. E assim por diante. Então só para a gente rever algumas coisinhas de potência. Potência. O que seria uma potência? Potência é quando você tem um número, chamado de B, elevado a um outro número, chamado de A, ok? E vai dar um resultado C, certo? Esse B é a base, o A é o expoente, opa, e o C é o resultado dessa potenciação, tá? Beleza? É o resultado, certo? Basicamente é o seguinte, vou pegar um exemplo aqui numérico. 4 elevado a 3. 4 elevado a 3. Como o 3 aqui está no expoente, então você pode fazer o 4 vezes ele mesmo 3 vezes. E se você fizer a conta, 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Ou seja, o 64 é o resultado de 4 elevado a 3. Certo? Então é com isso que a gente vai trabalhar. Ó, beleza? Mas como se trata de equação exponencial, então eu vou ter um número, no caso x, o 5, perdão, que está elevado a x. Então, o x está no expoente. Como o x está no expoente e a base é um número, portanto, a gente tem equações exponencial porque o x está no expoente. Beleza? Se vocês quiserem anotar isso aí que eu escrevi, vocês pausam o vídeo e escrevam, tá bom? Então vamos lá, letra A. Letra A fala o seguinte: 5x, 5 elevado a x menos 1, mais 5 elevado a x, igual a 30. O meu objetivo é deixar a potência, a base é o 5, e só o x no expoente. Só o x no expoente para eu começar a resolver, tá bom? Aí o que eu vou ter que fazer? Esse 5 elevado a x já está do jeito que eu quero. Eu preciso arrumar o 5 elevado a x menos 1. Opa. Eu preciso arrumar o 5 elevado a x menos 1. Ok? Eu preciso que fique no expoente só o x. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 5x elevado a menos 1 e eu vou mexer nele. Mas para mexer nele, eu preciso relembrar de algumas propriedades de potência. Então, antes de mexer nele, vamos rever propriedade de potência? Então, propriedades de potência. Aqui as que a gente mais vai usar aqui nesse tipo de exercício são a primeira propriedade, que é a mais clássica, né? Você tem uma base elevado a um número vezes a mesma base elevada a um outro número. Como aqui é a multiplicação, eu tenho multiplicação de bases iguais. Aqui é a primeira propriedade. Você mantém a base e soma o expoente. Essa a gente vai usar também. E no caso desse exercício, você vai ter
base elevado a expoente A, dividido pela base elevado a expoente C. Como você tem aqui divisão de bases iguais, então você iguala, repete a base, pega o expoente do de cima e subtrai o expoente do de baixo, certo? Só que nesse caso, o 5x, 5 elevado a x menos 1, já está nesse formato aqui, na subtração. Então eu vou dar um passo para trás aqui, ok? Ó, dá um pause então no vídeo, copia a propriedade de potência, pausou o vídeo, copiou, então beleza, então eu vou apagar. Espero que vocês tenham pausado o vídeo. Agora, a gente vai pegar o 5 elevado a x menos 1 e vai aplicar a propriedade. Tá vendo? X, ele é o primeiro, ele está do lado esquerdo, e aqui o menos 1 está do lado direito. Então você repete o 5, coloca o x, e embaixo coloca 5 elevado a 1. Certo? Então aqui a gente tem o quê? Como aqui é x menos 1, então tem uma subtração no expoente. Portanto, o x que está à esquerda, ele pode ficar em cima, ou você pode olhar aqui, como o x é positivo, ele pode ficar em cima. Então, como 1 está negativo, 1 fica embaixo, aí você só troca o sinal. Se você quiser fazer o processo inverso, 5 elevado a x está em cima, menos 1 que está embaixo. Beleza? E 5 elevado a 1, a gente já sabe que é 5. Então a gente vai deixar assim. Ou seja, 5x elevado a menos 1 é 5x de 5. Certo? Então é sim que a gente vai usar. Como o outro não precisa mexer, então eu vou reescrever a equação. Então 5x menos 1 é 5 elevado a x sobre 5 mais 5 elevado a x igual a 30. Ok? Aí nós temos agora a nossa equação exponencial arrumada. Eu estava vendo aqui que a apostila do estado, elas chamam 5 elevado a x de y, tá? Se eu não me engano. Eu vou chamar o 5 elevado a x de t, tá? Mas não tem problema aqui, você pode chamar da letra que você quiser, ou você pode fazer com 5 elevado a x direto. Eu vou chamar de t para ficar mais fácil para enxergar, tá bom? Então agora, aonde você tiver 5 elevado a x, ele vai ser igual a t. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, vai ser t sobre 5 mais t igual a 30. Certo? Aí eu vou ter que fazer MMC. T sobre 5 mais t. Esse t aqui é sobre 1. Ok? Como aqui você tem a soma de duas frações, então, como são duas frações simples, você pode simplesmente fazer essa multiplicaçãozinha aqui direto, tá? Então aqui você vai ter t vezes 1, que é t, ok? 5 vezes t mais 5t, certo? E aqui, como um denominador é 5, o outro denominador é 1, então MMC é o próprio 5, ok? Igual a 30, beleza? Agora vamos para o outro lado aqui. Aí você faz t mais 5t, aqui vai dar 6t, sobre 5 igual a 30. Aí você pega esse 5 e passa multiplicando do outro lado aqui. Então fica 6t igual a 150, certo? Aí você pega esse 6 aqui, passa dividindo do outro lado. Então fica t igual a 150 sobre 6. Se você fizer a divisão, portanto t igual a 25. Essa é a resposta? Não, porque eu quero resolver a equação e achar o valor de x. O que eu achei foi o valor de t. Então, lembra, o t eu chamei do quê? O t, na verdade, foi a letra que eu dei para o 5 elevado a x. Então, agora você volta aqui com o 5 elevado a x e dá 25. Beleza? E aí nós temos uma equação exponencial clássica. Como assim? Você tem um termo de um lado e um termo do outro lado da igualdade. E para resolver esse tipo de equação clássica, ou mais simples, chama do que você quiser, eu preciso igualar as bases. Certo? Então aqui a base é 5. Ok? Aqui a base é 25.
25, se a gente for fatorar, fazer a fatoraçãozinha bem rápida aqui, ó. Se a gente for fatorar o 25, ele termina em 5, divide por 5, aqui dá 5, por 5 de novo, aqui dá 1. Ou seja, o 25 é igual a 5 vezes 5, porque o 5 aparece duas vezes. E quando eu tenho multiplicação de bases iguais, e o 5 aparece duas vezes, então 25 é 5 ao quadrado. Ok? Faça a pausa, né, claro, para você copiar aquela fatoraçãozinha. Então 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 2. Ou seja, as nossas bases estão iguais. Se as bases são iguais, então automaticamente o expoente tem que ser igual. Portanto, a resposta da letra A é x igual a 2. Beleza, galera? Agora vamos fazer o exercício B.